Olá, meus queridos, meus colegas, meu amigo. Uma boa tarde para você, ou um bom dia, ou uma boa noite. Eu não sei que hora que esse vídeo vai cair. Você do WhatsApp, você do YouTube, você do Instagram, você do Face, meu querido, meu colega, meu amigo. E uma saudação no Criador do céu e da terra, meus irmãos. Irmãos, nós vemos que eu tinha feito aquele vídeo lá e eu disse que ia fazer um vídeo através do Jardim do Éden, ou seja, do Jardim do Éden, né? Eu ia fazer um vídeo a respeito do Jardim do Éden. Meu querido, meu colega, meu amigo, esse Jardim do Éden, querido, ele foi afundado, segundo o livro de Ezequiel. Ele foi afundado, ele existia aqui e existia lá no céu, ou seja, mas tem várias portas que levam você ao jardim, querido colega amigo, se você quer saber. Então, existem vários tipos de porta aqui que você não sabe, mas essas portas eu não vou falar sobre essas portas não. Senão você vai ficar doido depois, e aí depois o pessoal vai me chamar de doido também. Tá bom, pessoal? Mas eu vou te dizer uma. O jardim ainda está aqui, querido. O jardim ainda está aqui e muitos profetas visitaram esse jardim. Eu digo, por exemplo, que nem Enoque. Todas as pessoas que foram arrebatadas em espírito foram para o jardim. Oxente, foram, querido, foram. E tem ressalto bíblico nisso? Tem, querido. É só você olhar aí, pesquisar aí um pouco aí, que você vai ver. Você vai ver, querido. Como a carne nem o sangue podem herdar o reino do Pai, eles tiveram a preparação no jardim para poder depois eles subir. Ou seja, querido colega amigo, esse corpo, ele não aguenta, entendeu? O céu lá, que o céu é muito forte. Ou seja, as coisas que tem lá é coisas muito grandes, querido. Muito além da sua imaginação, querido. É só o espírito que pode ir para lá, querido. Você não está entendendo não, é? Outro espírito no outro corpo. O Messias, foi para o céu porque ele foi morto, entendeu? Você está entendendo? Esse Elia ou esses outros, eles não podem ter ido para o céu, por quê? Porque eles estão no jardim, querido. Estão no jardim. O jardim, querido, é simbólico. O jardim. Uma hora esse jardim está aqui, outra hora o jardim está lá. Mas, querido colega amigo, o jardim, querido, tinha árvore lá, se você for ler bem e observar bem, existe a árvore lá que ia até nas nuvens, querido. Se você for olhar bem na história mesmo, no jardim existia vários tipos de animais lá. E existe ainda. O pessoal fala terceiro céu, né? Existem vários tipos de céu, querido. Não existe só um céu só, não, querido. Se você quer saber. O Pai é muito grande, querido. Eu já te falei já que o Pai é muito grande. Não existe só um céu, não, querido. É infinito as coisas do Pai. Se você estiver aqui e for para outro canto, sem ser, se você sair daqui da Terra e for para outro canto, é infinito, querido, as coisas dele. O que eu quero te dizer é isso. Então, querido, colega amigo, eu não vou mais. Que nem aquela visão lá de. Vou citar só um para você analisar e olhar. Aquela visão lá que João teve, a maioria foi no jardim. Entendeu? Aquela mais ou menos o arrebatamento espiritual é tudo para o jardim. Ninguém pode ir para o céu não, querido. Ninguém pode ir não. Querido colega amigo, o céu
O céu existe, querido. Você é um eleito para ir para o céu se você se converter aos vossos maus caminhos e entregar ao Criador do céu e da terra. Mas hoje também eu queria falar sobre Moisés, querido. A Bíblia fala que Moisés, querido, Moisés, ele levantou a serpente no deserto. O povo começou a pecar, querido. O povo começou a pecar e o Moisés pegou e levantou a serpente. E fez uma serpente de bronze, né? A Bíblia diz. Uma haste. Interessante, né? Naquele tempo já existia o negativo, né? Porque se você for olhar e analisar, eu sou eletricista e trabalho com a Astra, entendeu? Eu trabalho com a Astra e sei que um para-raio ele só funciona se tiver o neutro, se tiver a barra de aterramento embaixo do chão, ou seja, naquele tempo já existia já, o homem já sabia já disso já. Então, se você quiser ver bem a história mesmo, você vai ver que o povo existia cobre naquela época. E você for observar, ele fez a cobra lá, entendeu? Para aquelas pessoas que foram mordidas de cobra, entendeu? O próprio Deus pegou e condenou o povo dele mesmo, entendeu? E jogou aquelas cobras lá, entendeu? Para morder eles, para morrer, querido. Para morrer, querido. Que coisa, querido colega amigo. Esse Deus querido, ele levantou a cobra, querido. Mas a antiga cobra não é Satanás, querido, que a Bíblia diz, é a serpente, a antiga serpente. Olha, querido, eu vou entrar num assunto bem interessante que eu quero que você preste bem atenção, viu? A serpente que estava lá no jardim, lá, não tem? Aquela serpente que estava lá no jardim. Você tem que entender uma coisa, querido. Que aquela serpente era o próprio Satanás, querido. Mas lá não era o próprio Criador do céu e da terra, não, querido. Ali era o próprio filho que estava, entendeu? Diz que tem dois filhos, né? Um Satanás e o outro que é o filho dele, né? Que lutou. Então, esse era quem estava e esse foi esse, querido. Que ninguém sabe o nome dele, senão ele mesmo. Diz que ele é o lagarto da ira do Todo-Poderoso. Ele é o lagarto, né? Querido. Ele é, querido. O Filho do Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, entendeu? Mas ele não é o Criador do céu e da terra. Você tem que entender que essa Bíblia, ela, se tiver de ser usada, não foi por o Criador do céu e da terra, não. Você tem que entender que aí, segundo a relato, segundo todas as histórias, querido, todas as histórias que tem na Bíblia, não tem? Aí foi só o Filho. Meu filho, meu querido, meu colega, meu amigo. Você tem que entender. E esse filho, ninguém sabe o nome dele, senão ele mesmo, querido colega. Você não está entendendo, não, é? Você não está entendendo, não? Ele é o lagarto da ira do Todo-Poderoso. Ou seja, ele é a palavra, querido colega, amigo. Você não está entendendo, não, é? Então, querido colega, amigo, você só vai para o céu através dele, querido, que ele foi o primeiro. Querido. Segundo a história aí, diz que ele fez o mundo, querido. Por quê? Por que ele fez o mundo? Por quê? Porque ele deu uma chance a você, querido. Na época do problema que teve, entendeu? De Satanás, da briga lá, você tem que entender, é que o outro filho venceu a Satanás, entendeu? Os outros anjos foram, entendeu? Corrompidos e foram mortos. E deram uma chance a ele para ele voltar aqui. E quem é essas pessoas que receberam essa chance? É você hoje, querido, e você não sabe, querido. É você hoje e você não sabe. O problema é isso, querido. Então, querido colega amigo, o filho do Criador do céu e da terra, o lagarto da ira todo-poderoso, realmente, ele esteve aqui na terra, querido. Ele esteve aqui na terra. Mas lembre-se, ele teve como profeta, entendeu? Ele não foi o próprio Criador do céu e da terra, não. Eu quero que você entenda. Ele não foi sair, não, que nem o povo fala aí, não. Ele disse que ia voltar, mas ele vai voltar. Ele vai voltar para ajudar essas pessoas que creem no Criador do céu e da terra, ele vai voltar. Mas não é que nessa Bíblia aí fala, não. Ou seja, não é como os pastores e os padres falam que eles vão vir no lencinho, entendeu? Todo ajeitadinho aí, entendeu? Não, querido, não é isso não. Ele vai vir.
Mas lembre-se que ele só vai vir quando tiver tudo, não tiver outra solução, querido. Aí é que ele vai vir. Ou seja, quando os homens realmente, entendeu? Ficar contra a gente mesmo, entendeu? Que vai ser muita gente, entendeu? Muita gente que vai ser salva. Aí o mundo vai ser contra a gente, entendeu? Aí o que vai acontecer? Aí ele vai vir para nos ajudar. Ele é o lagarto da ira todo-poderoso, querido colega amigo. Você não está entendendo não, né? Ele vai voltar. Se ele disse que vai voltar, então ele vai voltar. Eu vou voltar, querido colega amigo. Algumas pessoas que estão aqui vai voltar. Então, não existe essa possibilidade de outras pessoas não voltar, não, querido colega amigo. Não vai voltar aquelas pessoas que têm só sua salvação mesmo, entendeu? Mas aquelas outras pessoas que têm uma obrigação para fazer aqui, vai voltar, querido. Então, querido, dizendo aí que essa Bíblia, entendeu? Que o Moisés, não tem o Moisés lá? Primeiramente foi o jardim. O jardim, a Satanás estava lá como uma cobra. E quer dizer que o próprio Deus levantou uma cobra. Não foi o próprio Deus, não foi o próprio Criador do céu e da terra, entendeu? Que levantou uma cobra, não, querido. Olha, foi o Filho. O Filho mostrando a Satanás, querido, que pode, entendeu? Fazer o que ele quer, entendeu? Também porque ele está com a palavra. Você tem que entender, querido, que um era da palavra e o outro era da luz. Você não está entendendo não, né? E o outro foi para as trevas, que era Satanás. Querido colega amigo, você tem que entender, querido, mas não é Jesus não, que esse povo aí prega tanto, não. Não é Yahushua, não é esse nome não, querido. Você tem que entender, ninguém sabe o nome do Messias, querido. Ninguém nessa terra sabe. Os crentes dizem que é Jesus, mas Jesus pode ser o anticristo. Então, quem faz mais milagre aqui é esse pessoal do Jesus. E o próprio Jesus disse que naquele dia, que aquelas pessoas que fizeram milagre, entendeu? Vai me separar, entendeu? E vai dizer, não conheço não, entendeu? Você não está entendendo, não é? Então, querido, o que você tem que entender é que a serpente ela é antiga, que fala, né? Tem duas simbologias, Satanás. A Satanás tem várias simbologias aqui, viu? Não é só duas simbologias, não. Satanás está como uma mulher, que é a igreja. Ele está como a serpente, ele está como o dragão. Ele está como a antiga serpente, entendeu? De 3 cabeças, né? Querido colega amigo. Satanás, querido, ele... O maior poder... Eu vou dizer que Satanás tem poder, querido. Satanás tem poder, querido. Satanás tem, querido. O que ele mais tem de poder, querido, sabe o que é? Te enganar, querido. Te enganar. Ele enganou o anjo, querido, que tem poder, não vai te enganar, que não tem poder. Então, querido, ele é artúcio. Por que é que a gente tem que ser prudente como a serpente? Eu vou te explicar por que é. Eu chego já lá e te digo por que é. Porque, querido, a gente era como serpente. Eu vou te explicar. A gente lutou contra o próprio papai, que está lá no céu. Você não está entendendo não, é? Você está em outro corpo, você não está entendendo não. Por isso que a gente tem que ser como não é como a antiga serpente. Você tem que entender, não é como a antiga serpente, porque a antiga serpente é Satanás. Mas você tem que ser prudente, igual uma serpente. Por quê? Porque você tem um anjo. E esse anjo ele vai voltar. Porque era antes. Você não está entendendo não, né? Você não está entendendo não? Você vai voltar. Por isso que o Messias falou que você é simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Ele levantou a serpente no deserto, entendeu? Ele fez aquilo, porque o povo estava pecando. E tinha que matar mesmo esse pessoal que peca. Mas esse Moisés, querido, ele disse também que vai voltar, querido. Aí está programado tudo aí, dizendo que o Moisés vai voltar. E dizendo que Moisés é quem vai julgar vocês, bocado de pecadores. Você não está entendendo não, né? Mas ele não vai julgar eu não, que eu tenho uma para falar para ele, que ele é assassino, querido colega amigo.
Os assassinos não herdarão o reino do Criador do céu e da terra. Você não está entendendo, né? Se não entra em contradições o Novo Testamento. Os macumbeiros não herdarão o reino do Criador do céu e da terra. Os que praticam idolatria não herdarão o reino do céu e da terra. Todos os assassinos não herdarão o reino do céu e da terra. Isso que está escrito, né? É isso que está escrito aí na sua Bíblia, já no Novo Testamento. Você não está entendendo, não, é? Você não está entendendo, não? Por que foi que Davi não podia fazer templo? Você não sabe por que era, não? Porque ele tinha as manchas cheias de sangue, entendeu? E o outro fez, que era o filho dele. Meu querido, meu colega, meu amigo, você tem que entender, querido, que esse Moisés, querido, esse Moisés, ele é assassino. E os assassinos, querido, ninguém sabe o que acontece com os assassinos. Mas ninguém sabe. Você não sabe, não? Então você não leu a Bíblia toda. Vá ler a Bíblia toda, querido, para você entender o que eu estou falando, querido colega amigo. Você tem que entender, querido, que só existe um Criador do céu e da terra. O resto foi esse mundo que botaram, querido colega amigo. Para te confundir, para te dizer, querido, que o Criador do céu e da terra não é o Criador, é o Deus, é o Jeová, é esses outros nomes, querido colega amigo. Tem uma solução para ti, querido. Reconheça o Criador do céu e da terra, querido, e você vai ser salvo, querido, na pessoa do Criador do céu e da terra. Meu querido, meu colega, meu amigo, Messias fez sua parte, querido. Ele pregou, querido. Ele falou, querido, do Pai, querido. Ele disse, querido, que só quem herdar o reino do Criador do céu e da terra é aqueles que falam com o Pai, querido. Você não está entendendo, não, é? Você não está entendendo, não? Então, querido, aquelas pessoas que falam com o Pai no seu quarto, no seu aposento, entendeu? Que não vai em templo feito por mão de homem, entendeu? Que entra no teu aposento, essas pessoas vão para o céu, querido colega amigo. Você não está entendendo, não, é? Então, querido, o jardim, querido, uma hora o jardim está aqui, uma hora o jardim está lá no céu. Só que não existe, que nem eu te falei, o terceiro céu, né? Existe vários tipos de céu, querido. Não existe só o terceiro céu, não. O céu é infinito, querido. As coisas do Pai, tudo é infinito, querido. Até a criação dele também é infinita, querido. Se você quer saber. Então, querido, meu querido, meu colega, meu amigo, o Moisés sabe todas as histórias do Moisés. Moisés foi um homem que sofreu. Segundo a lei de Moisés, só quem ia para o céu era através de Moisés, por a lei de Moisés. Mas eu te digo uma coisa, querido, não entra em contradições. Entra sim, quando eu falo que tem a lei de Moisés, mas a lei de Moisés não existe, querido. Eu vou te explicar por quê. Porque os 10 mandamentos foi uma coisa e a lei de Moisés foi outra, querido. Você não está entendendo, não, é? Aquelas coisas que tem tudo lá, querido, aqueles 10 mandamentos, isso tudo é mentira, querido. Uma das coisas que tem no 10 mandamentos era não matarás. Não matarás. E o povo de Israel não matava não, querido. O povo não. O povo de Israel sempre mataram para ganhar outra guerra. Ou seja, eles lutaram com todos os tipos de reinado aqui na terra, aqui, entendeu? Então, está errado, querido, os 10 mandamentos. Não matarás. Então, tu tinha que ser um soldado para poder matar. Então, por que não matarás? Está errado, querido, esses 10 mandamentos. Aí, querido colega amigo, um dos mandamentos deles era que a gente tinha que honrar, entendeu? Adorar só o Criador do céu e da terra, honrar só Ele, querido. Esse mandamento está certo, querido, que era honrar só Ele, entendeu? O Criador do céu e da terra. Aí o Moisés pegou e botou o Deus, ou seja, o padre pegou e botou o Deus. Você não está entendendo, não é? Então, querido, colega amigo, então, essa lei de Moisés, querido, não tem nada a ver não, querido. Sinto muito, querido. A lei de Moisés
A lei de Moisés foi a lei de Moisés. Não tem nada a ver não, querido. Como é que você que diz que não pode trabalhar dia de sábado, entendeu? Vocês que são judeus, ou crentes, os pessoas dizem aqui que são, entendeu? Judeu, né? O povo das igrejas aí diz que são judeus, mas eles receberam uma ordem, entendeu? Da troca do sábado para o domingo. Então, o próprio Messias disse que o pai dele nunca descansou dia de sábado. Então, esses 10 mandamentos é errado, porque ele está dizendo lá que você tem que descansar no quê, querido? Você tem que entender, no dia de sábado. E a Igreja Católica pegou e botou o domingo. Mas eu vou te dizer uma coisa a você, não entre em contradições desse velho com o novo, que o Messias disse que ele nunca descansou. E o Messias sabe mais coisa do que todos os profetas, querido. Ele sabe, querido. Por quê? Porque ele era o filho, querido, colega amigo. Segundo a teoria aí, querido. Eu não sei não, querido. Se o filho não. Que a Bíblia diz também que o filho veio para o que era seu e os seus não receberam. Fizeram foi matar. Entendeu? Mas ele está dizendo lá que veio para Israel. Mas só para Israel, querido. Quer dizer que outra coisa, só veio para Israel. Mas diz que todas as pessoas que receber têm o direito de ser filho, entendeu? Da promessa. Ou seja, ser filho do filho do Criador do céu e da terra. Meu querido, meu colega, meu amigo, isso aí é tudo mentira, querido. Tudo mentira. Você não vai para o céu através de Messias nenhum. E você não vai para o céu através de minha pessoa. Nenhuma pessoa aqui, querido. Você não vai para o céu através de ninguém. Você só vai para o céu através do Criador do céu e da terra. Isso é que eu sei. Você não vai para o céu através de, não sei, por essa coisa que eu te falei, não. Por o Pai, não. Porque nós somos uma criação perfeita para o Pai. Acontece que o homem, ele é diabólico, querido colega amigo. Mas se o homem for justo diante dele, ele já começa a falar com você, querido colega amigo. Você não está entendendo, não, é? Então, querido, o que falta para o homem é só ele se libertar dos pecados. Não é o Jesus, não é o Moisés, não é essas pessoas que fizeram a obra do Criador do céu e da terra, não, querido colega amigo. Você não está entendendo, né? É? Então, esse Moisés, querido, ele matou. Como é que ele vai dar uma lei do Criador do céu e da terra, se diz que não matarás? E Moisés não matou? Você não está entendendo, não, é? E esse Moisés levantou a serpente, mas levantou Satanás? Você não... Ah, querido colega amigo, isso a Bíblia, querido, foi o inimigo que fez, querido, foi os padres que fizeram. No outro vídeo eu tinha dito lá, querido, que o padre tinha botado e tinha tirado, querido, você não entendeu não, né? E a própria Bíblia diz que há daqueles que tiram uma vírgula ou um tio da palavra desse livro, ou seja, do Apocalipse ou da Bíblia, entendeu? É 100%, querido, tem que ser 100%, querido, certo as coisas do Criador do céu e da terra, querido. Se não for, querido, dá errado, querido. Tudo entra em contradições. Mas o que foi que entrou mais em contradições, querido? Foi o tempo de lá para cá. Por quê? Porque se Deus não era presente, nem era onisciente, não era nada. Você vai ver na trajetória do livro tudo aí. Então, querido, esse próprio Deus aí que está na Bíblia, isso era um anjo que simbolizava o Filho do Criador do céu e da terra, querido. Você não está entendendo, né? Que se dizia ser o Messias. Mas o Messias, querido, eu não tenho nada a ver com o Messias, não, querido. Eu não tenho nada a ver com Jesus, não, querido. Você não tem nada a ver com Jesus, com Deus, não, querido. Você só pode herdar o reino do Criador do céu e da terra se você se confessar o seu pecado diante dele, querido. Olha, eu vou te explicar uma coisa a você. Eu quero que você seja bem justo comigo, bem, entendeu?
Eu quero te explicar uma coisa, querido. Mas que eu quero te explicar uma coisa bem interessante. E eu quero que você pense e analise. Olha só. Quem é que está no templo hoje? Não é Jesus? É o Jesus, querido. E quem era que tinha raiva de templo? Não era o Jesus? Não tem algo errado? Tem, querido. Tem algo errado, querido. Tem algo errado. Quem é que está no templo hoje? Não é o Deus? E o Deus desse século não enganou o mundo, entendeu? Tá. O próprio Deus enganou o mundo. Cegou o entendimento para aqueles que não creem. Querido, isso quem faz é Satanás, querido colega amigo. Esse Deus é o próprio Satanás, querido. E esse Jesus é o filho do diabo, é o falso profeta, querido colega amigo. Você tem que entender isso, querido, que o Criador do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mão de homem, querido. Quando tu quiser ir falar lá com o pai, entra em teu aposento, querido. Vai lá, querido. A Bíblia não fala isso, querido, colega amigo. Não sou eu que falo, não, querido. Você não está entendendo, não, é? Então, querido colega amigo, para você ser uma pessoa que vai subir ao céu, querido, que tem certeza absoluta, querido, você tem que se converter ao Criador do céu e da terra. Então, querido, essas pessoas tudinho aí que não se converter ao Criador do céu e da terra serão lançados no fogo do inferno, querido. Você não está entendendo, não é? Então, querido, só existe uma porta, querido, e essa porta é essa, querido. E essa porta, querido, ela, querido, vai se fechar uma hora, entendeu? E você vai aceitar na ruma, você vai aceitar na peleja aqui. Por quê? Porque vai vir uma grande tribulação aí, querido. E você, querido, tem que estar bem alerta, querido. Por quê? Porque senão você vai ser confundido por um inimigo que está te confundindo aqui, querido. Está te confundindo, querido. Está te dizendo, querido, que só existe um Deus velho, entendeu? Esse mundo aqui, ele está te confundindo aí, está dizendo que só existe um Deus, um Jesus que salva. Mas que coisa, querido colega amigo, onde é que esse Deus salva ninguém, querido? Esse povo estão ficando doido, querido. Esse Deus é o próprio Satanás, querido. Esse próprio Deus, ele faz divisão entre o povo de Israel e o povo das outras nações, querido. Que nem eu estava te falando, querido. Só existe um só. Esse é o Criador do céu e da terra, querido. Então, querido, que nem eu estava te falando, é a serpente que estava lá no deserto lá. O Moisés só levantou, querido colega amigo. É interessante essa serpente, né? Essa serpente está no livro de Apocalipse, está em todo canto essa serpente, né? E essa serpente é o diabo, querido colega amigo. E essa serpente é o próprio Deus. Você não está entendendo, não, né? Então, querido, o que eu tenho para te dizer, o que eu tenho para te falar, que lá no jardim, lá em jardim não era o próprio pai, não, o Criador do céu e da terra, não. Era o próprio filho dele. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque lá, querido, o próprio Adão e Eva, eles se esconderam, entendeu? Do filho. Não foi do Criador do céu e da terra, não. Foi do filho. Aí só que esse filho está como Deus, está como o Criador do céu e da terra. Você não está entendendo, não, né? É isso que eu tenho que te explicar. É isso que eu tenho que te explicar, meu querido, meu colega, meu amigo. Essa Bíblia foi um anjo que fez. Entendeu? Todas as pessoas aqui, queridos, são tudo filho, mas filho do outro filho. Você não está entendendo, não é? O outro filho que deu uma chance para vocês se arrepender. Só que esse outro filho não é o Criador do céu e da terra. Você não está entendendo, não é? E esse outro filho foi o que lutou contra a antiga serpente, que é Satanás. Só que tem outra coisa que eu tenho que explicar a vocês. Esse filho está como o Criador do céu e da terra, mas só que ele não é, não. Você tem que entender que nem Moisés, nem Abraão, nem nenhum é o teu pai. Por quê? Porque o próprio Messias disse que você só deve adorar o Pai em espírito e em verdade. O próprio Messias falou isso, querido. Se ele estava encarnado,
que a Bíblia está alterada, eu disse aí. Então, e você? Você vai deixar de adorar o Pai? Você vai deixar de invocar o Pai, querido? Só existe um. Só existe um. Ninguém pode chamar. Entendeu? Eu não sou pai, não. Minha filha é uma criação minha, mas eu não sou pai, não. Quem é o pai é o pai. Ninguém pode chamar ninguém pode chamar outra pessoa de pai, não. Que é sujeito aí, entendeu? O tribunal. Você não está entendendo, não, né? Isso está escrito em sua Bíblia. Você não está entendendo, não, é? Que só existia um Criador, que era o Pai. Aí eu te digo mesmo. E fico pensando. Então, se foi o Messias que deu essa chance, o Messias era a palavra do Criador do céu e da terra. Só que o Messias não é o Criador do céu e da terra. Não te lembra que essa terra já existia já? Terra já existia já, que já existia água. Disse assim, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas o Espírito de Deus era o Filho. Era o Filho, querido. Você tem que entender que não era o Criador do céu e da terra, não. Era sempre o Filho. Mas o Filho, querido, você tem que honrar só o Criador. Entendeu? O Filho foi quem, entendeu? Sempre quem fez as coisas aqui, querido, foi o Filho. Foi o Filho. Mas esse filho, você não pode adorar esse filho, não. Se você adora esse filho, querido, você está desonrando o próprio Messias, que o Messias falou. Então, você só pode adorar o Criador do céu e da terra. Você só pode invocar o Criador do céu e da terra, querido. Você não está entendendo, não, é? Então, querido, espero ter esclarecido algumas coisas, que nós não podemos ficar esculambando com toda pessoa que estão aí na Bíblia, não, querido colega amigo. Apenas a gente tem que dar a porção. Sabe qual é a porção? A porção da verdade que o mundo não conhece. Você não sabia disso. Então, eu estou te explicando, querido, que essa própria Bíblia, quem fez foi o próprio inimigo do Criador do céu e da terra. Você está entendendo? Por isso que o Messias, sabendo disso, ele prescreveu o livro de Apocalipse, deu aquela visão lá, João lá, e disse que a gente tinha que dar a porção. Você não está entendendo, não, né? Você bebeu do vinho, você tem que dar a porção da verdade, que é essa que o mundo não conhece. Qual é? Essa daí, querido, essas é te dizer, querido, que só existe um Criador do céu e da terra. O resto foi os padres que botaram aí para as igrejas evangélicas aí, entendeu? Dizer aí, não, querido, não é isso não, querido colega amigo. O que eu tenho para te dizer é isso, querido, que o Criador, realmente o Criador do céu e da terra mesmo, ele nunca se identificou aqui não, querido. Ele nunca se identificou não. Quem se identificou mais aqui foi o próprio